Se você quer ficar forte de verdade e construir massa muscular, você sabe muito bem que tem alguns suplementos que te ajudam no processo, enquanto outros suplementos só servem para fortalecer o caixa da empresa que fabrica. Então hoje a gente vai classificar aqui sem lero-lero, meu querido, esses suplementos dos mais brabos até aqueles que são só realmente dinheiro jogado fora, tá? E a gente tem hoje 5 categorias aqui. A primeira delas são reservadas para os suplementos mais foda, que vão te ajudar tanto na construção de massa muscular quanto na construção de força, tá? Depois, os suplementos que funcionam bem. Depois, para os suplementos que ajudam, mas que não mudam o jogo. Depois, para os suplementos que são muito marketing e pouco resultado. E por último, suplementos que são dinheiro jogado no lixo. E a gente vai ter alguns critérios para colocar esses suplementos aqui em ordem, tá? Primeiro dos critérios que a gente vai ter é o impacto comprovado na performance, na massa muscular e também no ganho de força, tá? Então, se já existe um impacto realmente comprovado nisso. O segundo critério é com relação à base científica e evidência sólida que esse suplemento de fato funciona e que não é, cara, o tal do funciona comigo. Ah, usei isso aqui e funciona comigo. Pô, isso aí não serve de bosta nenhuma. Então, se já existe também base científica para corroborar com o resultado que a gente busca com esse suplemento, tá? O terceiro critério aqui é com relação à segurança e os efeitos colaterais, os possíveis efeitos colaterais que você vai ter nessa suplementação, tá? O quarto critério é a facilidade de uso e o acesso a encontrar esse suplemento por aí. E o quinto é o custo-benefício. Tá? E é foda, porque custo-benefício, cara, é um critério muito, mas muito particular. Por quê? Porque custo-benefício nada mais é do que uma relação entre o quanto você paga, o quanto você desembolsa naquele suplemento e o quanto de resultado você tem. Se uma dessas duas variáveis não te agradar, se você tiver pouco resultado ou se você pagou muito por aquilo, essa variável de custo-benefício ela vai mexendo, né? Então, sei lá, se você pagou um tanto no suplemento, esperava mais resultado, não teve muito resultado, para você o custo-benefício vai ser uma bosta. Ao mesmo tempo, se você tem dinheiro infinito, né, essa variável de custo-benefício ela já não faz mais sentido, entende? Então, é uma variável muito particular. Inclusive, se eu for levar em consideração o mais puro da variável de custo-benefício, cara, eu tenho uma opinião muito pouco popular, é que, cara, a imensa maioria dos suplementos, se não todos, tem um péssimo custo-benefício. A não ser quando você está com deficiência de algum nutriente, deficiência de algum mineral, de alguma vitamina, e aí você suplementa com aquilo, você enche o tanque daquele nutriente, aí sim você deixa de rodar com o pneu murcho para começar realmente a performar bem. Mas, se não, cara, todos os suplementos que só te adicionam coisas, te dão um extra, eles, para mim, eles vão ter péssimo custo-benefício. Mas se fosse levar isso em consideração, tá todo mundo aqui no custo-benefício ruim, né? Então a gente vai levar com parcimônia a ideia desse custo-benefício. Aqui você vai entender bem durante a nossa análise, tá? Vamos lá. Começando com a beta-alanina, tá? Cara, a beta-alanina é um suplemento muito estudado, tá? Um dos poucos suplementos que tem nível A de evidência, então um dos cinco suplementos com nível A de evidência aqui. E qual que vai ser a função da beta-alanina? A beta-alanina ela vai aumentar os estoques de carnosina dentro do músculo. Isso faz com que a gente consiga tamponar melhor a acidez durante o exercício. Então, vamos lá. Você está na musculação, está fazendo aquelas últimas repetições, uma série mais extensa, com 15 movimentos, às vezes 20 movimentos, enfim, se você trabalha com essa margem. E você está nas últimas repetições ali, está tudo ardendo. A carnosina, no caso a beta-alanina, vai agir diminuindo essa sensação de ardência, essa sensação de fato acidose, tá certo? Então, mais do que a sensação, ela vai diminuir também a própria acidose dentro do músculo. Isso é muito bom, isso faz bastante sentido, tá? Principalmente para quem trabalha com repetições mais altas. O que não é o meu caso, inclusive. Aí eu gosto de trabalhar com repetições mais baixas. Então, para mim, a beta-alanina, por exemplo, não funcionaria tão bem, nem para mim, nem para os meus alunos, tá? Mas para quem trabalha com repetições mais altas, enfim, aí cada um sabe do seu. Funciona bem também, tá? Eu vou deixar ela aqui. Apesar dela ter aquele efeito da parestesia, né, o efeito da coceira, que muita gente gosta e muita gente odeia. Eu, por exemplo, odeio esse efeito da coceira. Fico pinicando a cara inteira, pô, é uma bosta. E quanto mais você coça, pior fica. Então eu odeio esse efeito da betalina. Inclusive, para mitigar esse efeito, o que eu faço? Eu vou sempre tomando, quando eu tomo betalanina, hoje eu não tô tomando betalanina, mas quando eu tomo doses muito pequenas e bem fracionadas ao longo do dia. Eu tomo 5 vezes ao longo do dia, dosezinhas muito pequenas, para que não tenha esse efeito em grande magnitude no corpo, tá? O próximo da lista aqui é a cafeína, cara. Cara, a cafeína já é, pô, todo mundo já sabe para que serve a cafeína, né? Então ela vai basicamente bloquear a fadiga que você sente, te dando mais energia e mais disposição. Maravilha? Qual que é a ideia da cafeína aqui? A gente pode ter através do café, como a gente pode suplementar com cápsulazinha normal. E cara, como é que ela influenciaria no ganho de massa muscular ou no ganho de força, né? Ela te entrega mais disposição, ou então cessa a tua fadiga, para justamente você conseguir performar melhor durante o treino. Quando você performa melhor durante o treino, você tem mais resultado. É um resultado bem indireto,
tá? Bem direto. Por isso eu venho aqui com ela no ajuda, mas não muda o jogo, beleza? Até porque, quando a gente para pra analisar, hoje em dia a galera tá meio que viciada em café, em cafeína em si, e, cara, energético. Então as doses de cafeína precisam ser cada vez mais altas. E quando são cada vez mais altas, você começa a ter um efeito colateral também cada vez mais exorbitante. Então, enfim, eu colocaria ela aqui, né, porque ela não caberia nessa categoria aqui, afinal, não tem marketing nenhum em cima da cafeína pra ela dar algum resultado disso, então ela vem aqui e vem na boa. Cara, Whey, tá? Whey, vamos lá. Whey, ele. Ah, Whey, cara. O Whey é foda, né, cara? Por que o Whey é foda? Vamos lá. O Whey é um dos suplementos que eu chamo de suplementos de comodidade, tá? Por quê? Porque a ideia de você consumir Whey é que você vai, através da comodidade, que é carregar um pozinho com proteína, vai te fazer ter e alcançar, bater seus níveis de proteína diária, tá bom? O que é fundamental para você construir tanto força quanto massa muscular. Então, a ideia do Whey em si, ele vai ser um suplemento que vai. Cara, ele estaria aqui junto com um peito de frango do lado, junto com uma carne vermelha, tá? Junto com, pô, um bifão ancho, assim, pô, bom pra caralho. Mas enfim, ele estaria aqui no tão foda junto com esses caras. Por quê? Justamente porque ele faz com que você não perca enfim, a sua quantidade de proteína diária que você tem que bater, tá? Então ele tá aqui merecidamente por este elemento. É claro, existem estudos mostrando outros benefícios do whey, tá? São benefícios muitas vezes muito periféricos e que dependem de um uso muito específico, de um jeito muito específico. E, cara, vamos tratar ele simplesmente como uma dose de proteína portátil que você tem, tá? E aí por isso ele vem aqui no foda, beleza? O próximo da lista, cara, é a citrulina, tá? E a citrulina que você vai encontrar bastante na melancia, principalmente na parte branca da melancia. Tá vendo? Tá vendo que tem uma parte branca aqui? Deixa eu soltar ela aqui pra você ver. Tá vendo que tem essa parte branquinha aqui? Pois então, essa parte branquinha é rica em citrulina, tá? Qual que é a ideia da citrulina? Ela vai aumentar os níveis de arginina, o que vai melhorar também o que é o fluxo sanguíneo em si. Beleza? Então vai melhorar tudo isso. Cara, se funciona, pô, funciona para isso, mas isso entrega um resultado para você direto em ganho de massa muscular, em força? Não, tá? Então aqui, ó, muito pouco, muito marketing, pouco resultado. Por quê? Porque as pessoas fazem marketing em cima da citrulina como sendo o suplemento que vai mudar os seus níveis de força, que vai te. Aí os caras estão mentindo. Assim, não dá pra dizer que é dinheiro jogado fora, porque realmente existe um efeito por trás da citrulina, mas é um efeito muito periférico quando comparado com o que os caras estão vendendo, né? Na mesma pegada, a gente tem o nitrato, tá? O nitrato aqui, inclusive, antes da gente falar do nitrato, eu vou falar da arginina, porque, porra, se a citrulina aumenta os níveis de arginina, a arginina já tem ali também aumentando os níveis de arginina. E, cara, a mesma coisa aqui, muito marketing, pouco resultado, tá certo? Elas vêm aqui na mesma pegada. Agora sobre os nitratos, tá? Nitrato você vai encontrar bastante principalmente no suco de beterraba, tá certo? E olha que coisa, né? Lembra que eu falei que existem 5 suplementos que são nível A de evidência? Cara, o nitrato, ou o suco de beterraba, por assim dizer, ele tá nisso aí. Olha que maluquice, né? Então a gente tem. Depois, no final eu falo, se eu lembrar, eu falo qual que são os 5. Mas o nitrato e o suco de beterraba tá dentre essas variáveis também. Só que, cara, ele vai ter o mesmo efeito aqui do, quando a gente pensa na arginina e na citrulina, né? Então ele vai ter ali o nitrato, a gente vai ter o aumento de óxido nítrico e vai fazer vasodilatação. Cara, porra, isso vai ajudar? Sim, ó. Você pode querer, é igual, né? Você pode querer pegar os caras que vão investigar a teoria pela teoria, e você fala que você vai aumentar o fluxo sanguíneo, você entrega um maior grau de nutrientes ali pro teu músculo, ou você também, durante o próprio exercício, aumenta a entrega de oxigênio para o próprio músculo, ele se recupera melhor. Então, aí você pode brincar, teoricamente, como você quiser. Mas na prática, velho, é muito marketing, pouco resultado. Para esse fim. Para outros fins, aí sim ele vai ser do caralho, tá? Aí sim ele vai ser do caralho. Mas para esse fim, velho, aí não vai funcionar, não. Bicarbonato de sódio, que inclusive é mais um. Parece que veio tudo meio que na sequência aqui, né? Eu já vou abrir o jogo para vocês aqui. Os cinco suplementos são a betalanina, o suco de beterraba, o bicarbonato de sódio, a cafeína e a creatina, tá? São 5 suplementos nível A de evidência. E, cara, o bicarbonato de sódio ele vem aqui jogado fora. Por quê? Porque ele vai te ajudar a tamponar a acidose metabólica que o seu corpo vai alcançar ao longo do treinamento, tá? Só qual que é a grande ideia aqui por trás disso? Isso aqui funciona muito bem para atividades de endurance, para corridas longas, para atividades mais longas, natação, triatlon, bike, coisas mais longas, não para musculação, não para treinamento de força, tá? Então, cara, isso aqui vai ser dinheiro jogado fora. Claro, não é muito dinheiro também, né, pro carbonato, mas você vai jogar o seu dinheiro fora porque isso aqui não vai ter nenhum efeito prático para pro seu treino de força em si, tá?
A mesma coisa acontece com eletrólitos, tá? Então a mesma coisa. Eles são ótimos para fazer a reposição eletrolítica, então da sua hidratação, só que, cara, péssimo custo-benefício. Dinheiro jogado fora, literalmente, para quem busca força e massa muscular. Não tem nem o que discutir com relação a isso. O próximo da lista é o BCA, cara. E o BCA, cara, assim, ó, qual que é a ideia do BCA, né? O BCA por muito tempo ele foi muito famoso. Hoje em dia ele tá em decadência. Hoje em dia o BCA, coitado, ele tá entregue às traças, né? E, cara, qual que é a ideia do BCA? Ele, através de aminoácidos não essenciais, ele vai melhorar o que é a síntese proteica, melhorar o que é a recuperação, melhorar o que é uma série de coisas no seu corpo, no seu organismo. E, cara, de fato isso acontece. De fato isso acontece com o BCA. Ele é foda pra caralho. Principalmente quando você tem um alto grau de leucina nele. Então você vai ter, por exemplo, as divisões de BCA de 2 para 1, né? Então 2 de leucina, 1 de isoleucina e 1 de valina. Você vai ter 4 para 1, então 4 de leucina, 1 de isoleucina e 1 de valina. Beleza, vai ser ótimo, ótimo. Só que, agora vem o ponto da questão. Ele vem pro dinheiro jogado fora. Por que ele vem pro dinheiro jogado fora, cara? Porque assim, aí entra mais o fator de custo-benefício. Primeiro, pra você ter bons efeitos com o BCA, você tem que tomar doses cavalares de BCA por dia. Você tá falando aqui, a gente tá falando aqui de, cara, sei lá, 20 gramas de BCA por dia, tá? Esse aqui que eu busquei aqui na imagem ainda vem no pó, né? Ainda é em pó. O que é melhor pra você consumir altas doses. Mas a imensa maioria dos suplementos de BCA vinham em cápsula, vocês lembram? Como ele vinha em cápsula, cara, você tomava basicamente um pote daquele em 3 dias. Se você quisesse ter os efeitos corretos do BCA. Então isso é péssimo, cara. Isso não tem nenhum custo-benefício essa porra. Nenhum custo-benefício. E um efeito ainda mais agravante é que, numa dose de whey, por exemplo, você vai ter já 5, muitas vezes 10 gramas de BCA, dependendo da dose de whey, quando você coloca de whey, enfim. Mas você já vai encontrar níveis de BCA suficientes no whey ou na comida, porra. Então é por isso que ele vem aqui no dia jogado fora. Porque por mais que seja bacana, seja lá legal, porra, bom pra cacete. Cara, assim, não tem por que você comprar isso aqui. No 2025 não tem por que você comprar isso aqui. Maravilha? O próximo da lista é o HMB, cara. O HMB também vem na sequência que ele é um metabólito da leucina. Então ele tem mais ou menos os mesmos efeitos ali que o BCA e que o consumo de leucina vai ter. E ele vem aqui também, aqui, cara. É farinha do mesmo saco. Beleza? O próximo da lista, cara, porra, esse aqui é bom, hein? Ah, esse aqui é saudades. Saudades, saudades. Eu digo saudades como se eu já tivesse tomado essa porra, né? Quando eu comecei a me interessar por treino, musculação, força, e, cara, construir um físico de fato, um físico blindado, né, um físico que tem muito mais força, muito mais massa muscular, tem muito mais energia, muito mais testosterona. Inclusive, é isso que eu faço, tanto para mim quanto para os meus alunos. Se você quiser conhecer o protocolo Shape Blindado, está no primeiro link da descrição a aplicação direta para o meu programa de treinamento personalizado. Beleza, meu querido? Para você ser meu aluno e para a gente construir o que eu chamo de um corpo blindado, então. Um corpo com muito mais. Um físico com muito mais força, com muito mais massa muscular, muito mais energia e muito mais testosterona também, tá? Mas por que eu digo isso aqui, cara? Porque quando eu comecei a me interessar por treinamento, isso aqui era o ápice do ápice aqui, cara. Por que eu digo do pré-treino? Aqui, se você tá vendo na imagem, dá um zoom aí pra você ver. Esse aqui, cara, é o Jack 3D. Jack 3D. Na verdade, era pra se chamar Jacked, né? Diz que o nome real dele é Jacked. Mas qual que é a ideia por trás do Jack 3D, cara? O Jack 3D, ele era um pré-treino que tinha algumas substâncias que inclusive foram banidas e por isso que hoje ele não habita mais entre nós, pelo menos não com a formulação original, que tinha DMAA, que se você não sabe é um tipo de anfetamina, tá ligado? Então, cara, era só loucura isso aqui. A galera tomava isso aqui e ficava maluca. A galera tomava isso aqui e ficava sério, os cara ficava maluco, entendeu? Hoje em dia, os pré-treinos, eles têm, eu vou até tirar aqui do Funciona Bem, né? Mas hoje em dia, os pré-treinos, eles funcionam muito à base de cafeína, cara. É basicamente isso que vai ter no pré-treino, cafeína. Então, comprar pré-treino hoje é jogar dinheiro fora. Justamente porque você consegue comprar cafeína, que é basicamente o princípio ativo do pré-treino, de forma separada. Você consegue tomar um café, o que é muito mais barato do que uma dose de pré-treino. Tá? E aí outros pré-treinos vão ter betalanina, vão ter outras coisas, mas você consegue comprar separado também e montar o seu próprio blend, tá? Mas o fato é que o saudoso Jack 3D aqui, ele, enfim, mandou um abraço. O próximo da lista é a creatina, cara. E a creatina é foda, tá? A creatina é foda. Apesar, inclusive, hoje, nesse exato momento, tá rolando uma treta na internet sobre creatina e a galera
dizendo que tem a galera que é o defensor da creatina, defensor, assim, imutável da creatina, né, que a creatina é o melhor suplemento que existe. E de fato, cara, é o suplemento mais estudado e que tem maior evidência de melhora, tá? Tanto em questões musculares quanto em questões cognitivas em diversas áreas. Só que o fato é que, beleza, quando a gente fala em elementos cognitivos, a gente tá falando até de doses muito maiores do que as pessoas normalmente consomem. Quando a gente fala de massa muscular e de ganho de força, basicamente, é para isso que ela vai servir. Tá? Então ela vai melhorar o que é o teu trânsito de energia ali durante a própria série, vai te dar mais força. Essa é a base, tá? Cara, creatina é um suplemento comprovado para o aumento de força. Tá? É um dos 5 suplementos nível A de evidência que realmente funciona. Só que, vamos lá, qual que é o grande problema da creatina? Não sei se dá pra dizer que é problema, na verdade, cara. É o mesmo problema que todo outro suplemento tem, que é o custo-benefício. Então ela vai te dar um aumento de força considerável? Depende. E eu, por exemplo, eu particularmente, eu não sinto melhora no aumento de força com a creatina. Existem muitas pessoas que são os não responders, né? Então as pessoas não respondem ao uso de alguma suplementação. No caso, eu pareço ser esse caso na creatina. E, cara, assim, não me parece valer muito a pena pagar pra ter um resultado tão pequeno, tá? Só que ao mesmo tempo, tudo depende de custo-benefício. Então se você, pô, tá com a moeda contada ali, tá com o dinheiro contado. Cara, eu recomendo que você não tenha nenhum suplemento, tá? Que você gaste esse dinheiro com alimentação, com a pagar a academia, pô, sei lá, cara, algo melhor nesse sentido. Agora, se você tá com dinheiro sobrando, pode fazer sentido pra você, tá? Mas também não espere resultados milagrosos, porque as pessoas tendem a entregar pro suplemento um papel que ele não tem. As pessoas tendem a entregar para o suplemento um papel que ele não consegue exercer, como se ele fosse um super-herói. Né? E de fato, ele vai melhorar algumas coisas. E esse é o caso da creatina, por exemplo. Eu vou deixar ela aqui no foda porque, de fato, ela funciona muito bem. E, e é isso aí. O próximo é a glutamina, cara. E a glutamina ela já cai aqui no dinheiro jogado fora, tá? Por que, que a glutamina cai aqui no dinheiro jogado fora? Porque glutamina é um aminoácido não essencial, tá? Então, o produz glutamina. E que, em tese, melhoraria a sua recuperação, melhoraria a sua imunidade, uma série de coisas. E por que eu digo em tese? Porque o que acontece é que a imensa maioria do, a quantidade de glutamina que você consome, ela se perde no meio do caminho. Tá? Então, quando você come ela, durante o próprio sistema digestivo ali, ela se perde, o sistema absortivo também, ela se perde no caminho. Tá? Então, começa a não valer a pena, cara. Nem um pouco você suplementar com glutamina, porque, porra, o resultado que você pode esperar disso aqui é mínimo, mínimo, mínimo. Tá? O próximo da lista é os MA. E, cara, os MA depende muito do que a gente tá pensando aqui, tá? Por quê? Em geral, o ZMA ele vai te entregar a promessa de aumentar a testosterona. E, cara, dos suplementos que aumentam a testosterona, de fato, ele é um dos que tem o melhor respaldo, pelo menos teórico ali. O que eu digo pelo menos teórico, né? Porque ele vai ter zinco, vai ter magnésio, vai ter também algumas outras vitaminas, outras coisas que não vão influenciar diretamente nisso, mas o zinco e magnésio eles influenciam diretamente no aumento de testosterona. De que forma? Quando você tem deficiência de zinco e deficiência de magnésio, quando você completa o tanque, você começa a produzir os níveis normais de testosterona. Então, quando você não tá, quando você tá com deficiência, você produz menos. E por isso que suplementar com ele, em tese, melhoraria. Só que o fato é que a imensa maioria dos suplementos, e principalmente os MAs, eles são subdosados. Eles não conseguem te entregar uma dose real por conta da própria Anvisa. Então, cara, ele fica aqui, cara. Ele fica transitando entre essas duas categorias aqui. Se você tem um. Se você desmembra os MA e vai suplementar com zinco, com magnésio, cara, vai ser aqui, ó. Ajuda, mas não muda o jogo. Beleza? Porque vai fazer você ter seus níveis de testosterona realmente aumentados. Ele pode até funcionar bem em algum grau. Mas não o magnésio, não os MA em si, entendeu? Aqui eu tô desmembrando os MA, que é o zinco, magnésio e outras coisas. Mas só pegando o zinco e magnésio, ele pode cair até não funciona bem. Pode cair sim. Mas, cara, quando a gente pensa no próprio ZMA em si, cara, ele acaba sendo muito marketing pouco resultado. Porque as pessoas vendem o ZMA como se ele fosse, cara, sei lá, tomou ZMA, você vai cair no antidoping, entendeu? Isso, na verdade, não é assim, tá? O próximo da lista aqui, cara, é a vitamina D. Tá? A vitamina D, ela não vai ter efeito direto na construção de massa muscular nem de força, mas ela é melhor ao que são os níveis de testosterona também, tá certo? Quando você tem deficiência de vitamina D, o que a imensa maioria das pessoas tem hoje. Então a gente busca um nível de vitamina D ali, mais ou menos entre 50 e 60 nanogramas por ml de sangue, tá? Então, ela ajuda, mas não muda o jogo, tá? Não vai ser tomar vitamina D que vai fazer com que você tenha mais massa muscular. Não vai ser isso, tá? O próximo da lista, cara, é o colágeno, tá? E, cara, o colágeno, assim, foda. Foda. Por muito tempo vendeu-se o colágeno como
como se ele fosse primeiro, né, cara, aqueles negócio de reconstrução de pele e uma série de coisas, vai melhorar a tua pele, vai melhorar teus músculos, como se fosse uma pílula mágica também, né. O fato que o colágeno nada mais é do que peptídeos, né, então são cadeias de aminoácidos ali conectados. E cara, assim, muito marketing, pouco resultado. Ou vai jogar o dinheiro fora. Aqui também tanto faz, né? Aqui tanto faz. A gente nem deveria perder tanto tempo falando desses suplementos aqui de baixo, porque, cara, isso aqui, se você gasta dinheiro com isso aqui, você tá gastando dinheiro errado, entendeu? Se você gasta dinheiro com isso aqui, pô, pega esse dinheiro, doa pra alguém, cara, faz uma boa ação aí, doa pra uma instituição de caridade, faz alguma coisa aí que você vai aproveitar muito melhor esse dinheiro, tá? O próximo, cara, são blends secretos. Sabe o que significa um blend secreto? Imagina que você tem a sua farmácia de manipulação favorita e ela tem lá tem um suplemento lá chamado o Ultra Massa Muscular, o Força Turbo, sei lá. E cara, ele tem um monte de componentes ali que são secretos. O que eu quero dizer? É uma formulação própria deles e que eles não divulgam. Tá? Isso aqui, ao mesmo tempo que pode ser foda, pode ser dinheiro jogado fora. E pode ter em qualquer elemento desse espectro. Por quê? Porque, bicho, você não sabe o que tem aqui dentro. Então é uma questão de confiança na marca. Se você confia na marca, se você acha que realmente aquilo faz sentido, se como é que eu posso dizer, né, cara? É que você não tem como saber, esse é o ponto. Porque também não é como se você confiasse no influenciador da sua marca favorita. Não. É um blend secreto, o qual você não sabe quem montou. Enfim, se vai fazer sentido pra você. Pra mim, é sempre jogar dinheiro fora, tá? Porque a partir do momento que você vai entendendo pra que serve a suplementação e como montar uma suplementação de qualidade, cada vez mais esses blends secretos, essas coisas ocultas, que ninguém sabe o que é só uma marca, cada vez isso vai perdendo mais força, porque você sabe muito bem o que você tem que fazer ou qual que é o composto que você tem que ter ali no princípio ativo para ter realmente um bom resultado. Tá? O próximo da lista é o ômega 3. O ômega 3 ele vai ajudar muito mais em questões de saúde, muito mais de cérebro, em qualidade de vida do que necessariamente aumento de massa muscular, tá? Que não vai aumentar porra nenhuma sua massa muscular. E por que o ômega 3 é interessante, tá? Eu vou botar, cara, eu vou botar aqui. Eu vou botar no ajuda mais no mundo do jogo, porque ele te ajuda muito na. Cara, é que assim, não é feito nenhum marketing em cima dele, tá? Pra aumentar de massa muscular. Então ele não cabe aqui no muito marketing, pouco resultado. E ele ajuda de fato, com relação à saúde, tá? Mas tá muito distante disso aqui, tá? Ele tá muito distante disso aqui. Todos esses daqui, na verdade, estão muito distantes disso aqui. Só que qual que é a moral do ômega 3, tá? Hoje em dia a gente tem uma dieta que ela é muito rica em ômega 6. A gente tem que ter um bom balanço entre ômega 6 e ômega 3. Tá? Esse balanço ele tem que girar de 1 para 1 até 2 para 1, de dose de ômega 6 para ômega 3. O problema é que a dieta ocidental, a dieta que a gente tem, ela gira em torno de 20 para 1. Então 20 vezes ômega 6 para 1 vez ômega 3. E esse desbalanço dá merda. Quando você consome o ômega 3, isso melhora. Tá? Melhora a sua questão de saúde, melhora a disposição, melhora um pouco de cognição, e beleza, vida que segue. Maravilha. O próximo da lista, cara, é o hipercalórico. Isso aqui também era muito famoso quando eu comecei a treinar ali em 2010, isso aqui é muito famoso. Qual que é a moral do hipercalórico? Ele basicamente é um pouquinho de proteína, com uma quantidade cavalar de carboidrato, e os caras que tomavam isso aí são caras muito magros, que precisam ganhar massa muscular, na época o que chamava-se de ectomorfo, somatotipo do ectomorfo. Né? Então, são caras que têm dificuldade de ganhar massa muscular, os hard gainers, né, que se chama também. E cara, assim, em geral isso aqui vai ser um suplemento barato, mas, cara, é mais barato você fazer o seu hipercalórico por conta própria, né? Mais barato você passar na padaria e comprar pão. Você... É claro, né? Isso aqui também era muito usado pra galera que não consegue comer muito. Então os caras te comer muito e não conseguem comer muito. Aí sim, uma refeição líquida faz mais sentido. Mas igual, cara, sei lá, eu não vejo como hipercalórico sendo qualquer tipo de solução real, assim, pra você gastar o seu dinheiro, tá? Sinceramente, tem outras formas muito melhores de fazer isso aí, de você acumular mais calorias. O próximo da lista é o termogênico, cara, são os termogênicos. E, cara, isso aqui é assim, ó, é muito marketing, pouco resultado. Tá? Quando a gente pensa em ganho de massa muscular e força, na verdade ele vem para cá, né, dinheiro jogado fora, porque a intenção do termogênico é justamente te entregar um maior gasto calórico ao longo do dia. E que, em geral, ele pode fazer isso através da própria cafeína, entendeu? Através da própria cafeína. Então ele vai aumentar a cafeína, que tem efeito termogênico, e vai fazer com que você gaste mais calorias ao longo do dia. Mas, cara, isso aqui nem cabe discutir isso aqui nesse vídeo. Inclusive, se em algum outro momento, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre os suplementos para realmente perder gordura. Vamos botar um nome marqueteiro, assim, né, sei lá. Melhores suplementos para derreter gordura abdominal. Vamos fazer um vídeo desse aí. E deixa aqui nos comentários se você quiser. A gente monta um vídeo desse também, tá? Mas enfim, termogênico vem aqui no dia jogado fora. O próximo da lista é a melatonina. Cara, a melatonina te ajuda no sono, tá?
Melatonina é ótimo para isso, só que a melatonina que é ótima para isso é a que você mesmo produz no seu corpo. Não só eu, mas muitas e muitas e muitas pessoas não gostam, e pessoas que eu digo, pessoas conhecidas, pessoas que conhecem de fisiologia, biomecânica, porra, biologia, fisiologia, bioquímica, e também atuam na área praticamente, na prática, né, não gostam de melatonina, de suplementação com melatonina. Por quê? Porque, na prática, as pessoas acabam tendo um sono mais pesado. Isso faz com que elas carreguem, quando acordam, assim, um sono mais pesado também, uma falta de disposição. São elementos bem práticos, efeitos bem práticos que as pessoas observam com relação a isso, tá? E eu não gosto, cara, eu não gosto. Eu acho que assim, ó, dinheiro jogado fora também. Eu acho que se você fizer uma boa higiene do sono, tá? Na verdade, eu tenho certeza que se você fizer uma boa higiene do sono, você não vai precisar de melatonina para poder dormir bem, tá? Então isso aqui é dinheiro jogado fora. O próximo da lista são os multivitamínicos, cara. E aqui, assim, ó, cara, eu transito com eles aqui, ó, entre ajuda mais no mundo do jogo ou muito marketing para pouco resultado. Por quê? Porque, cara, é interessante que você tenha bons níveis de. Agora que eu vi que eu fiquei o vídeo inteiro fora da câmera, né? Mas, assim, que bons níveis de vitaminas e minerais são importantes para você ter uma saúde em geral. Com saúde em geral, você consegue construir uma massa muscular, você consegue fazer mais um monte de coisa. Só que qual que é o problema disso, cara? Do multivitamínico em si, né? Multivitamínico, você vai ter primeiro ali doses geralmente subdosadas para os nutrientes que você vai querer consumir. E aí você só vai conseguir consumir múltiplos daquelas doses, né? Então entenda que se você tem, olha só, se você tem um nutriente que tem 10 de dose lá, tá? Uma unidade hipotética, tem 10 de dose. E outro suplemento que tem 5 de dose, e você, no suplemento que tem 5, você precisa consumir 10, naturalmente, se você usa um multivitamínico, você é obrigado a consumir 20 daquilo que tem 10. Você vai ter que consumir 2 cápsulas, né? Ou enfim, o dobro da dose. Então, você tem muito pouca capacidade de maleabilidade em si, né? De você poder né, escolher a dose que você vai tomar das coisas, né? Além de que muitos multivitamínicos acabam tendo nutrientes que vão sofrer competição dentro do próprio. Dentro da própria absorção, o que não vai ser interessante. Então, cara, isso aqui. Vem muito marketing, pouco resultado, tá? Muito marketing, pouco resultado. Eu acredito que se você realmente souber aquilo que você precisa suplementar. Né? Por que, que eu estou suplementando com multivitamínico? Por quê? Por que, que eu vou comprar um multivitamínico? Se você souber o porquê que você vai comprar. Porque você vai ter elementos pontuais específicos que você vai querer suplementar. E você suplementar separadamente isso aí, basicamente você vai ter um efeito muito melhor, tá? Talvez fique o mesmo preço, talvez fique um pouquinho mais caro, você vai poder manipular as doses exatas que você vai querer das coisas, né? Fique um pouco mais caro que o multivitamínico. Mas, enfim, vai ser melhor nesse. E por último, cara, os testo boosters, tá? Testo boosters nada mais são do que. Como é que chama aqueles suplementos? E aqui, cara, cabe todos os testo boosters, inclusive. Não, só os testo boosters, tá? Eu ia falar sobre outros suplementos, mas isso é para outro momento. Aquele texto Turbo 2000 Plus, que é a sua farmácia de manipulação favorita, a sua loja de suplementos tem. Cara, esses suplementos que aumentam a testosterona, que dizem que aumentam a testosterona, em geral eles vão ter uma doses, cara, de compostos que não vão te entregar resultado. Tá? E se você quiser saber mais sobre isso, sobre os suplementos que aumentam a testosterona, eu já gravei um vídeo aqui no canal exclusivo mostrando, nessa mesma pegada, mostrando e debulhando para você quais são os suplementos que de fato aumentam a testosterona e quais são só enganação de dinheiro jogado fora. Tá? E, cara, os testo boosters, eles são muito marketing e pouco resultado. Barra dinheiro jogado fora. Tá? Essa é uma dessas duas aqui. Tá? Você pode escolher à vontade. Tá certo? Isso porque eles não vão ter concentrações ou de nutrientes específicos para poder aumentar a testosterona, ou eles não vão ter realmente, ou, vamos lá, de novo, né? Eles não vão ter concentrações suficientes por conta de Anvisa e essas coisas, ou eles não vão ter os nutrientes em si, ou enfim, os compostos que de fato aumentariam a testosterona. Então a imensa maioria deles, principalmente aqueles que têm fórmula fechada, tá? Os que têm fórmula fechada, aí você esquece. Você esquece porque cai na mesma coisa do blend secreto. Você não sabe o que tem ali dentro, então, porra, se você não sabe o que tem ali dentro, eu não recomendo que você confie cegamente na marca de suplementos, tá? Então, vamos fazer a revisão aqui. Cara, foda, whey e creatina aqui no mesmo balaio, as duas estão pau a pau, tá? Eu colocaria talvez creatina na frente? Não sei, não tem porque gastar muito tempo pensando nisso também. Beta-alanina aqui funciona bem pra caramba, principalmente pra quem trabalha com repetições mais altas, pra quem trabalha com repetições mais baixas e não tem esse elemento de acidose, aí sim ele
vai ajudar, mas não vai mudar o jogo, ou enfim, vai acabar sendo até dinheiro jogado fora, não porque ele não funciona, mas porque realmente ele não vai ter efeito para aquilo que a gente busca. Tá. Vamos lá, os que ajudam, mas não muda o jogo, cafeína, vai te dar mais disposição, você vai conseguir fazer um treino melhor. Vitamina D vai estabilizar seus níveis de testosterona quando você tem deficiência. E o ômega 3 vai melhorar a sua saúde, né? Enfim, muito genérico, mas é o que nós temos aqui. Muito pouco marketing, aliás, muito marketing, pouco resultado. Citrulina, arginina, nitratos em geral, ZMA, multivitamínicos e testo boosters. Tá? Isso aqui, cara, eu não recomendo. Aqui eu já não recomendo que você compre, tá? Pelo menos não pensando nisso. Tá? Agora, o suco de beterraba, por exemplo, cara, você pode ter tomado, é muito barato, é que é muito barato isso aqui, né? Tipo, cara, sei lá, melancia e beterraba, não tem como estar no mesmo, digamos, no mesmo balaio de um pote de testo booster que você paga R$ 350 e não funciona pra merda nenhuma, né? Ou pelo menos a grande maioria não vai funcionar pra nada. Ou se vai funcionar, vai ser um gasto tão pequenininho que não vale a pena o dinheiro que você gasta, versus você passar no teu mercado e comprar um quilo de beterraba, né? Então são coisas bem diferentes. E por último aqui, os que são dinheiro jogado fora, bicarbonato, não vai servir para esse efeito. Eletrólito também não. BCA jogado fora, a partir do momento que você tem whey ou qualquer outra proteína completa, tá? HMB é a mesma coisa. Pré-treino, cara, isso aqui, cafeína é muito mais barato, faz muito mais sentido. Glutamina, também não faz sentido. Colágeno, blend secretos, como eu falei, cara, não confie em blend secretos, não faz nenhum sentido também. Hipercalóricos, termogênicos e melatonina também são dinheiro jogado fora para este fim que você observa, beleza? Meu querido, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar deste próximo vídeo aqui, que está aparecendo para você, aonde eu ranqueio os melhores e piores suplementos para aumentar a sua testosterona. Maravilha, meu querido? É isso aí e te vejo lá.